Mensagem bíblica. Eu quero continuar meditando com vocês sobre o tema oferecendo boas dádivas aos filhos, baseado em Lucas capítulo 11, versículo do 11 ao 13, quando a palavra de Deus diz assim: e qual pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Já falei sobre as 3 boas dádivas que, como pai, devemos oferecer aos nossos filhos: a dádiva do bom ensino, da boa alimentação e da herança material. Essas 3 boas dádivas. E hoje eu quero falar sobre a maior e melhor dádiva que devemos oferecer aos nossos filhos: a dádiva da salvação. Atos 16, capítulo 16, versículo 30 ao 32, a palavra de Deus diz assim: e tirando-os para fora, disse: senhores, o que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. Como pai e sacerdote da família, é nossa responsabilidade oferecermos aos nossos filhos e toda a nossa família a dádiva da salvação. E para isso, nós precisamos tomar a decisão que o carcereiro tomou e termos um posicionamento de fé como Josué teve na sua época, quando a palavra de Deus diz lá em Josué, capítulo 24, versículo 15: mas se vos parece mal servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O nosso posicionamento de fé diante de Deus trará a sua salvação para a nossa família. Devemos ter a atitude de fé e coragem que Raabe teve ao acolher os mensageiros de Josué em sua casa, o qual resultou na sua salvação e de toda a sua família, e lhe rendeu participação na genealogia de Davi e de Cristo. E o seu nome ficou registrado no livro dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, 31, quando a palavra de Deus diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. Precisamos atrair a bênção da salvação de Deus para a nossa casa, como Obed-edom atraiu a bênção de Deus para a sua, quando acolheu a arca do Senhor em sua casa. 1 Crônicas 13, versículo 14, a palavra de Deus diz: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que lhe pertencia. Nós precisamos, assim como Obed-edom, atrair a bênção da salvação para a nossa casa, para a nossa família. Precisamos também saber interceder diante de Deus pela salvação da nossa família, como Abigail intercedeu pela sua diante de Davi, em 1 Samuel capítulo 25, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: considera, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso ano e contra toda a sua casa. E ele é tal filho de Belial que não há quem lhe possa falar. Essa mulher, ela foi sábia, ela foi prudente, sabendo que o mal estava vindo sobre a sua casa, a destruição estava vindo sobre a sua casa e sua família, através de uma atitude precipitada do seu marido, mas ela foi lá e aplacou a ira de Davi. E a recompensa de Abigail por sua atitude de prudência e de intercessão em favor da sua família é que mais tarde ela veio se tornar esposa do rei e foi morar em um palácio. E a maior recompensa que teremos de Cristo, se intercedermos diante dele em favor da salvação dos nossos filhos e da nossa família, é aquela recompensa que ele mesmo diz lá em João capítulo 14, versículo de 1 a 3, quando a palavra de Deus diz assim: não se turbe vosso coração,
credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar um lugar. E se vou preparar um lugar, voltarei para onde eu estiver, vós estejais comigo, porque vós conheces o caminho. E ele depois se define como o caminho o qual devemos seguir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa é a maior herança, é a maior promessa que Cristo fez para nós e que nós precisamos conduzir, interceder diante de Cristo em favor da nossa família para que eles possam vir desfrutar dessa herança, dessa promessa, dessa herança que Cristo fez para nós. E precisamos estar sempre consagrando e santificando os nossos filhos ao Senhor, intercedendo por eles como Jó fazia pelos seus filhos. A Bíblia diz em Jó capítulo 1, versículo 5, e sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e levantando-se de madrugada oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Você entende aí, pai, a nossa missão como sacerdote, como líder espiritual da nossa família, de estarmos sempre orando e consagrando a vida dos nossos filhos diante do Senhor, intercedendo por eles, para que eles possam ser alcançados pela salvação de Cristo. E só assim, agindo dessa forma, como esses personagens já agiram, é que nós poderemos oferecer a maior e melhor dádiva para os nossos filhos, que é a salvação de Cristo em suas vidas. E você pode começar a fazer isso através da sua fé, por meio de uma oração neste momento. Vamos orar? Momento de oração. Nosso Deus e Pai, obrigado por este momento da Tua presença, obrigado pela Tua palavra revelada aos nossos corações, Pai. Sem dúvida, ó Deus, essa é a maior e melhor dádiva que nós podemos oferecer aos nossos filhos. É a dádiva da salvação, a salvação em Cristo Jesus. Nos ensina, Pai, como pais e sacerdotes do nosso lar, da nossa família, como líderes espirituais que somos, a interceder pelos nossos filhos, a apresentá-los diante de Ti e oferecer através de Cristo Jesus essa dádiva maior, a melhor de todas elas, a salvação de suas vidas em Cristo Jesus. Em nome de Jesus é o que nós oramos e suplicamos. Amém e amém. Comunicando com você, pastor Tando Miro. Eu quero convidar você que nos ajude a proclamar a palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem e se inscreva no nosso canal. Acione o sino da notificação para você receber as notificações das novas mensagens. E deixe lá o seu like para o YouTube referenciar essa mensagem para outras pessoas. Que o Senhor assim te abençoe. Momento feliz. Um momento de felicidade no seu rádio.